Olá! Quando os militares tomaram o poder aqui no Brasil, o país tinha menos de 2 décadas de democracia. Isso foi há 50 anos, em 1964. Na época, o povo não só deixou de participar da política, como presenciou muito desrespeito aos direitos humanos. Nesse período, que foi até 1985, a manifestação dos jovens pela volta da liberdade política e de expressão foi muito importante. E é por isso que a geração de hoje relembra os 50 anos do golpe militar. O nosso bate-papo é com Bruno Viveiros, mestre em História pela UFMG e também produtor do Decantando a República, da Rádio da Universidade. O programa usa canção popular para falar de história do Brasil. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. A gente conversa também com o Caio Clímaco, que estuda Ciências do Estado na UFMG, ligado ao direito, né, Caio? Isso. Representa o DCE da Universidade e o Levante Popular da Juventude, um movimento social presente em 17 estados brasileiros. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E aqui com a gente também os estudantes da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande BH. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar nosso bate-papo, gente, vamos saber um pouquinho mais sobre os nossos convidados. Surgiu o Decantando a República, é um programa da Rádio UFMG, né? É um programa que surgiu no Departamento de História, um projeto que tem por objetivo cruzar, fazer um diálogo entre o compositor, a canção em si e o contexto histórico e político no qual esse compositor está atuando. E aí a ideia é que cada canção é uma intervenção política nesse cenário. A gente pensa o compositor e o artista como aquele cidadão que também tem algo a dizer sobre a política e sobre a história do país. Né? Mesmo que ele esteja fazendo uma canção de amor. Mesmo quando ele fala de amor, ele está refletindo sobre uma experiência que é comum a uma população imensa. Então ele está dizendo algo sobre o mundo público. Que vive numa determinada época. E né? Tem valores específicos, ideias, conceitos, inclusive sobre o amor. E o Decantando, então, vai contando um pouquinho da história por trás dessas músicas. Como que o compositor ele tem um ponto de vista, qual é o ângulo de visão do compositor acerca dos movimentos sociais, dos eventos políticos, dos grandes personagens. É uma figura que sempre tem algo a dizer, né? Agora, Caio, você acha que a música é um instrumento de mobilização, usado na mobilização social? Você que é do Levante Popular da Juventude, você acha que a música tem esse poder? Com certeza. A gente, inclusive, utiliza muito o método da agitação e propaganda, né, que tem por objetivo dialogar com diversas formas de expressão. Então, acho que a música, a cultura em geral, o teatro, a dança, enfim, o muralismo, esses tipos de expressão ajudam demais na comunicação com a sociedade, né? É conseguir falar a língua do povo, é conseguir se expressar de uma maneira incomum, vamos dizer assim, né? Agora, Bruno, isso ficou muito evidente na ditadura militar, né? Sim, no caso da ditadura e em outros momentos da história do Brasil em que a censura atuou firme e não se podia falar com todos os Fs e colocar todos os pingos nos is, a canção passou a falar através de metáforas. Aquilo que não poderia ser dito era dito sim, mas de uma outra maneira. E aí a linguagem musical, a linguagem artística vai trazer à tona também um sentimento que muitas vezes é a base da rebeldia, da rebelião, principalmente em relação aos jovens. Para a gente esquentar um pouquinho mais nossa conversa sobre os 50 anos do golpe, vamos entender um pouquinho desse período histórico vendo essa reportagenzinha que a gente preparou. 1964. No dia 1º de abril, a sede da União Nacional dos Estudantes do Rio foi incendiada. Meses depois, as entidades estudantis vão para a clandestinidade. 1965. Militares invadiram a Universidade de Brasília e os alunos e professores ficaram impedidos de entrar. 1968.
O estudante secundarista Edson Luiz, de 17 anos, foi morto pela Polícia Militar durante um protesto no Rio de Janeiro. Mais de 1.000 estudantes foram presos durante o congresso clandestino da União Nacional dos Estudantes, num sítio em Ibiúna, em São Paulo. Entra em vigor o Ato Institucional 5, o AI-5, o documento que marcou os piores anos de censura e repressão no país. 1969. Um decreto-lei proibiu estudantes e professores de participar de comícios e manifestações. 1970. Os anos 70 começam com a censura de livros e periódicos. 1974. A censura prévia chega às rádios e à televisão. 1978. No último dia do ano é revogado o Ato Institucional número 5. 1984. O movimento pelas diretas já levou às ruas de todo o país milhares de brasileiros em manifestações que tiveram apoio de entidades e de vários setores da sociedade. Eu vou até começar ouvindo um pouquinho os meninos, que vocês são estudantes secundaristas, né? Quando vocês veem essa retrospectiva aí, como é que é pensar nisso hoje, assim? Aquilo que eles viveram lá e hoje, que é uma época que a gente pode, assim, pelo menos, né? Institucionalmente, falar o que pensa e o que quer falar, né? Quer dizer. Meu nome é Bruno, eu sou diretor de grêmios da AMES BH. E, assim, essa questão da democracia, como ela é colocada hoje, assim, de você poder falar por falar, é uma coisa que, na minha opinião, pelo menos, assim, é algo que é muito velado, né, diversas vezes. A gente tem espaço como esse aqui, que nós podemos vir cá e colocar nossas opiniões. Agora, no cotidiano, a mídia, como um todo, assim, não é aberta para o povo poder falar, né? O fim da ditadura militar foi bom, assim, foi muito bom, foi de extrema importância para que a gente pudesse voltar a fazer as manifestações, inclusive dia 27 de março agora, passou agora. A AMES fez uma manifestação no centro da cidade pelo passe livre estudantil, inclusive é uma jornada de lutas Edson Luiz, que foi citado aqui agora, fazendo essa homenagem a esse companheiro que morreu lutando contra a ditadura militar. Esse e tantos outros que morreram. Ô Bruno, seu xará tá falando uma coisa aí e eu estava pensando aqui, vive-se hoje uma ditadura velada? A mídia é dominada por um poder que sufoca a opinião pública. Mas existem formas de furar esse bloqueio. A internet é uma delas. As redes sociais. Na época da ditadura não tinha essa possibilidade. Mais do que isso, se você for para a rua para panfletar, após o AI-5, você estava preso. Milhares de jovens buscaram alternativas, a luta armada era uma delas. A grande maioria desses jovens morreu, foi torturada, desapareceu. Porque, na verdade, nós temos uma democracia, mas que ainda está engatinhando ainda, né? A experiência é pouca, mas... Você acha que os estudantes têm essa noção ainda, de uma democracia ainda em construção, Caio? Eu acho assim que, primeiro, né, essa pergunta que você fez para o Bruno em relação a essa questão da ditadura, né? Se a gente vive numa ditadura por uma falta, talvez, de espaço na mídia, da juventude, né, em geral. Eu acho que é perigoso a gente banalizar o conceito da ditadura, né? Muito perigoso a gente fazer isso. O que foi implantado, o golpe que foi implantado em 64, aquilo sim foi uma ditadura, né? O presidente Jango, ele foi eleito democraticamente, né? E foi deposto por um golpe militar. Então isso sim representa uma ditadura, né? Essa ditadura que perseguiu, que torturou, que acabou com a liberdade de expressão. Prendia sem motivos, né? Motivos Justamente. Claros. E hoje em dia eu acredito que a gente vive numa democracia fragilizada, né? A gente não pode chamar essa democracia de ditadura, porque a gente conseguiu avanços com a deposição, com a extinção da ditadura militar e, consequentemente, com a Constituição de 1988, que trouxe vários direitos, garantiu vários direitos, mas que ainda precisa ser melhorados, né? A gente vive numa democracia ainda muito fragilizada e a gente ainda está passando por um processo de transição entre a ditadura militar e o Estado Democrático de Direito, né? Gente, nós vamos para um rápido intervalo, já a gente volta a falar um pouco de música, ditadura e mobilização social, e com vocês participando mais aqui com a gente, tá? Geração volta já já. Take me by the hand, oh baby, take me by